A história que eu vim contar ela é muito pesada. Infelizmente, eu vou ter que censurar várias palavras porque as plataformas em geral não gostam, acaba derrubando o vídeo. Então, eu vou ter que fazer para poder contar essa história de hoje. Meu irmão tem 58 anos, é homossexual e descobriu isso muito novo, apesar da época. E por conta do jeito dele, que meu irmão sempre foi muito afeminado, ele sofreu muito. Imagina só, se hoje ainda tem preconceito, imagina lá há 40 anos atrás, há 40 e tantos anos atrás. O meu irmão, ele é bem mais velho que eu. Ainda assim, eu tenho vagas lembranças de muita coisa que o meu irmão sofria, por exemplo, bullying, o povo caçoando do meu irmão, o povo chegava em mim, chegava nos nossos outros irmãos e perguntava por que ele era daquele jeito, por que ele andava daquele jeito, por que ele falava daquele jeito, tanto que ele era bem mais retraído. E eu lembro também do meu pai questionar o meu irmão por conta disso, do meu pai bater no meu irmão por conta disso, de tipo assim, quando ia visita na nossa casa, o meu pai não gostava que o meu irmão tivesse, que o meu irmão falasse com as visitas por conta disso. Então, assim, ele sofreu muito, sabe? Mas isso que eu vou contar aqui, eu e os meus irmãos, a gente descobriu recentemente. E eu acho que, se não for a história mais triste que já aconteceu com o meu irmão, com certeza deve ter sido uma das mais tristes. Segundo meu irmão, no bairro que a gente morava, tinha uma turma de rapazes que já era bem mais velho que ele tinha entre 16 e 17 anos, que era um dos que mais caçoava ele, mais fazia bullying, perseguia, agredia, sabe? E ele fazia de tudo pra ignorar, mas isso era dia após dia. Só que um desses, inclusive o mais velho, começou a sozinho perseguir o meu irmão para poder tentar ter relação com ele. E durante muito tempo, na cabeça dele, ele pensava que esse cara estava fazendo isso para ele ficar com ele e ele apontar o dedo e falar assim: tá vendo? Eu falei que você era bicha, sabe? Pra tipo isso. Então, meu irmão disse que fazia o máximo possível para correr dele, mudava de rua, mudava de rota. Só que ele começou a perseguir muito meu irmão. E um dia, o meu irmão, que ou ele fazia ou ele desvivia ele. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que esse cara, o meu irmão. E se não bastasse ele ter feito isso, quando ele terminou, ele muito, 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 muito. E aí disse que era pra ele não contar, por isso que ele fez isso. Mas uma das coisas que mais me doeu de ouvir o meu irmão contar é que enquanto ele falava assim pra ele que estava fazendo aquilo pra ele poder virar homem, sendo que ele que tinha acabado de ter relação com o meu irmão. Mas infelizmente não foi a última vez. Aconteceu várias vezes, porque ele chantageava o meu irmão que se ele não fizesse, ele ia contar pra todo mundo que ele era. Essa era a palavra que ele usava muito. E por conta da época, né, meu irmão tinha muito medo que as pessoas descobrissem. Até porque, num certo ponto, nem ele mesmo sabia. E aí, uma vez, ele disse que já não aguentava mais, que já tinha acontecido várias vezes. E ele falou assim pra ele que não ia, que chega, você pode fazer o que você quiser comigo, mas não vou ficar mais, não vou fazer mais, não aceito. E aí, nesse dia, meu irmão disse que ele falou assim: então eu vou na sua casa e vou falar pro seu pai que eu te peguei no flagra com o doidinho. Doidinho disse que era um cara doidinho, que andava sem roupa, que tinha no nosso bairro, que eu não lembro, mas meu irmão disse que realmente tinha. E por conta do jeito dele mais afeminado, do meu pai já perguntar, o meu pai ia acreditar. E se ele falasse isso, meu pai acabava com a vida dele. E aí, nesse dia, meu irmão disse que ele arrastou ele pra dentro de uma escola que tinha aula, mas nesse dia estava fechada. E lá dentro ele encontrou um sabão, ele passou muito sabão nas partes íntimas do meu irmão. E mais uma vez, cometeu o ato de todas as formas possíveis. E mais uma vez, no final, ele... Muito, meu irmão. Disse que era pro meu irmão virar homem. E isso perdurou, sabe? Durou tempos e tempos e tempos, até que esse cara, por si só, se cansou e casou, constituiu a família dele. E assim, enquanto meu irmão contava, não tinha como eu e os meus irmãos a gente aguentar aquilo sem chorar, sabe? Porque só quem tem um familiar ou passou sabe o quanto isso é triste.
passar o bullying e ainda ser simplesmente por conta da sexualidade dele. Hoje esse senhor, ele já é um senhor e a gente conhece muito bem. Nossa, ele é uma pessoa extremamente conservador, né? Porque tem família, tem netos. E o meu irmão mais novo, assim que meu irmão terminou de contar essa história, ele queria por tudo ir atrás desse senhor e expor para a família. Ele queria expor para todo mundo. Mas a gente convenceu ele a não fazer isso. Não por esse senhor que merecia sim isso e muito mais, mas por conta do meu irmão, né? Que o tanto que ele já sofreu, ele não merecia ser exposto dessa forma. Meu irmão teve um relacionamento sério uma vez só na vida. E ele é uma pessoa incrível. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer ele, porque mesmo com tudo que ele passou, ele é uma pessoa alegre e tem um coração que, de verdade, às vezes chega até a dar inveja. Meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Muitas vezes, quando aparecem histórias pesadas aqui, né, tem comentários de, é fic e tal e tal. Primeiramente, que eu nunca escondi que tem sim algumas histórias aqui que eu escrevo, né? Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, a realidade, ela é muito mais cruel do que a ficção. O Beto, ele fala isso, o Beto do Casos Criminais, e assim, isso ficou na minha cabeça de uma forma, pra quem escreve história, sabe que isso é muita realidade. Porque às vezes a gente tá escrevendo, e aí você para e você fala assim, não, nossa, isso aqui tá ficando pesado, isso aqui tá ficando cruel, não vou fazer isso não. E a realidade, ela não tem limite. O ser humano, ele não tem limite. Então, infelizmente, a crueldade na vida real, ela é muito maior, né? Porque não tem um autor ali pra falar assim, opa, não vou além não. E prova disso é tudo que a gente vê que vem acontecendo no mundo, né? Essas próprias crianças de Bacabal que já tem quase um mês que tá desaparecida e ninguém sabe dizer o que aconteceu com elas. E essa história é uma história bastante pesada e muito triste, sim. E é uma pena que nos dias de hoje ainda exista, sim, pessoas desse jeito, né? Não é uma coisa... Eu concordo que há 40 e tantos anos atrás era... Assim, o preconceito era bem maior, né? Hoje tem muitas pessoas que estão com a mente bem mais aberta, mas infelizmente ainda existe, sim. E é isso. E só pra quebrar um pouco o clima pesado aqui, eu quebrei o dente do lado que eu tinha quebrado agora. Não sei como eu consegui essa proeza, gente. Na verdade, eu mordi uma argolinha assim da minha tornozeleira, mas não foi forte, sabe? Creio eu que, por conta do outro ter quebrado, capaz que eu já tinha trincado. Mas, enfim, vou arrumar. Curte, comenta, compartilha, só pra gente crescer mesmo. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau!